Então vamos começar aqui. Eu vou começar com um texto onde João descreve, lá no Evangelho de João, é descrito o momento em que Jesus ressuscita. Jesus ressuscita, a mulher olha lá para ele assim, né? Maria olha para ele e fala, mas mestre, né? Você que é o mestre, deixa eu te tocar. Ele diz, não, não me toque, vai até os meus discípulos e diga que você viu o Senhor. Aqui a gente já começa com um ponto que vale a pena a gente notar uma coisa aqui. A gente sabe que naquela época a sociedade era extremamente voltada com foco no homem, e a mulher não tinha tanto prestígio como tem hoje, não tinha o valor merecido que tem hoje. A mulher era realmente deixada a terceiro ou quarto plano. Tá? Então era assim, a mulher era deixada em terceiro ou quarto plano. Mas olha o que Jesus fez. Olha, presta atenção como isso tem um significado forte. Ao invés de Jesus aparecer pela primeira vez, para quem vocês acham? Pela lógica, tá? Eu vou fazer essa pergunta, eu quero que você me responda. Pela lógica, entendendo que Jesus tinha 12 apóstolos, tinha 70 discípulos, e ele lá já falou várias coisas para os seus apóstolos. Para quem vocês acham que logicamente deveria ser o primeiro para Jesus aparecer? Eu vou dar um tempo para você escrever aí. Escreve aqui para mim. Quem vocês acham, pela lógica, que todo mundo estava esperando que fosse o primeiro para quem Jesus aparecesse? Para quem vocês acham que todo mundo imaginaria que fosse o primeiro para Jesus aparecer? Se tivesse uma pesquisa lá na época, olha, Jesus vai ressuscitar, para quem que ele vai aparecer primeiro? Quem vocês acham? Pedro, João, né? Pedro, porque né, sobre essa pedra construirei a igreja. João, porque é o discípulo amado. Será que será Pedro? Será que será João? Mas de toda forma, seria um homem. Era a grande probabilidade que todo mundo arriscaria. Todo mundo falaria por isso. Pedro, João, Tiago, né? Mas Pedro aparece para Maria. Para Maria Madalena. Olha só, para Maria Madalena ele aparece. Quer dizer, quebrando todos os paradigmas, quebrando toda aquela questão do homem sendo o líder, todo mundo lá pensando, você pensou. Quando Maria foi falar para os discípulos que ela tinha visto Jesus, é claro que ninguém ia acreditar. É claro que os pessoas não, você está brincando, Maria. Jesus ia aparecer para você, não ia aparecer para mim. Pedro deve ter ficado louco da cabeça. Né? A primeira coisa que a gente aprende aqui, nesse texto, é que Jesus, quando ele quer fazer, ele faz do jeito que ele quer. Ele faz na vida das pessoas o que ele quer, do jeito que ele quer, ele abre a porta que ele quer, ele fecha a porta que ele quer, ele abençoa quem ele quer, ele levanta quem ele quer, ele exalta quem ele quer, ele derruba quem ele quer, porque Jesus é todo poderoso, ele faz o que ele quer, do jeito que ele quer. E é isso, gente, que eu creio que a gente já começa aqui, já tendo essa noção de que Jesus Cristo, quando ele quer fazer uma obra, quando ele quer realizar algo, é ele quem decide. E ele quebra barreiras, quebra paradigmas, faz do jeito que a gente nem está imaginando, faz do jeito que a gente nem está pensando. É Jesus que faz do jeito que ele quer. E ele foi lá e apareceu para Maria. Aí, chegado depois da tarde naquele dia, o primeiro dia da semana, e estando os discípulos reunidos, as portas fechadas, por medo dos judeus, porque eles estavam com medo que eles também fossem perseguidos. Assim como mataram Jesus, os discípulos estavam com medo que fossem matar eles também. Então eles estavam todos escondidos, todos com medo. Chegou Jesus e ficou no meio deles e disse para eles, paz seja convosco. Outra coisa que eu quero trazer para vocês. Aonde Jesus está, existe paz. Aonde Jesus se encontra, existe paz. E a primeira coisa que ele ministrou lá, paz seja convosco. Foi a primeira vez, depois da ressurreição, que ele ministrou
paz seja convosco. Dito isto, mostrou as mãos, mostrou o lado perfurado, e alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus uma segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem, os pecados serão perdoados, e aqueles que retiverem serão retidos. Tomé, que é o personagem de hoje, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Diziam-lhe, pois, outros discípulos: nós vimos o Senhor. Ele, porém, disse: se eu não vir o sinal dos cravos nas mãos e não meter a mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. A primeira coisa que a gente vê aqui do Tomé é que a questão da fé para ele era assim: eu preciso ver as coisas. Tem muita gente que só consegue ter uma noção das coisas acontecendo se estiver vendo, se estiver tocando. Há uma certa dificuldade de ver as coisas pela fé. Infelizmente, muitas pessoas têm dificuldade de ver as coisas pela fé. Só acredita se tiver o dinheiro na conta, só acredita se comprar as coisas, só acredita se ficar olhando, vendo as coisas fazendo, só acredita quando acontece, muitas vezes cético, muitas vezes, duvidando. Assim como Tomé estava lá na posição dele, era uma posição que ele tinha. Se eu não vir, eu não vou acreditar. E aqui a gente tem mais uma lição que a gente aprende aqui com Tomé, que às vezes a gente sofre muito, a gente tem dificuldades, a gente sofre algumas coisas, sabe por quê? Porque às vezes a gente deixa de crer, deixa de acreditar, deixa de descansar no Senhor, deixa ao invés de se preocupar, ao invés de se descabelar, ao invés de ficar ansioso, ao invés de ficar atribulado, às vezes nós precisamos aprender a descansar no Senhor. Às vezes precisamos aprender, porque tem vezes que a gente não aprende. Tem vezes que a gente está tão ansioso pelas coisas, querendo resolver as coisas do seu jeito. Tem gente que leva para a cama a preocupação. Vai deitar com a preocupação na cabeça. Ai, será que eu vou conseguir? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que as coisas vão acontecer? Será que vai dar resultado? Meu Deus, e vai levando essas coisas. Sabe quantos dias Tomé ficou assim com isso na cabeça? 8 dias! 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos lá e Tomé estava com eles, quando chegou Jesus. 8 dias com dúvida. 8 dias duvidando dos seus irmãos. 8 dias que as pessoas estavam alegres em terem visto Cristo, e ele 8 dias com dúvida na cabeça. Quantas vezes a gente fica com problemas na nossa cabeça? Quantas vezes a gente leva o problema com a gente? Quantas vezes a gente pega e carrega o problema como se fosse nosso? E temos, um carinho com o problema para não deixar ninguém mexer. Não, eu tenho que ter esse problema, eu tenho que segurar esse problema comigo. E Tomé ficou 8 dias com esse problema na cabeça, não acreditando que Jesus tivesse ressuscitado. Aí Jesus chegou pela terceira vez: paz seja convosco. Eu acredito que ali estava vindo a paz do Pai, a paz do Filho, a paz do Espírito Santo, a paz plena de Cristo. Assim como essa paz está sobre a tua vida, recebe profeticamente, o Senhor manda dizer para você: a paz está sobre a tua vida. A paz está sobre a tua vida. E aí Jesus chegou lá, depois disse a Tomé: chega aqui, põe teu dedo aqui, ó, vê minhas mãos, chega aí, chega aqui, mete a mão aqui, mete aqui a mão aqui no meu lado. E não seja mais incrédulo, mas crente. Não seja mais duvidoso,
mas seja assertivo. Acredite, meu amigo. Para de ter dúvida que eu estou contigo. Para de ter dúvida que eu vou abrir as portas. Para de ter dúvida que eu vou fazer você vencer. Para de ter dúvida que eu estou na tua vida. Para de ter dúvida que eu estou aqui. Jesus está do teu lado. Jesus já está aí. Tem gente que não vê. Tem gente que não acredita. Tem gente que fica com dúvida. E é isso que Cristo está fazendo lá com Tomé. Está chacoalhando. Tomé, pelo amor de Deus, Tomé. Abre teu olho, Tomé. Abre teu olho, olha aqui, né? Vê isso aqui, mete a mão aqui do lado, não sejas mais incrédulo, mais crente. E aí Tomé respondeu, Senhor meu, Deus meu. E aí Jesus disse, porque você me viu e creu? Você está dizendo isso porque você me viu e creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. E vão crer também, e crerão também. Bem-aventurados você não viu Jesus fisicamente, mas você creu. Você não estava com Jesus ali fisicamente, mas você creu. Sabe o que ele está dizendo? Muito feliz é você, porque você está crendo sem precisar ver. O Espírito Santo está derramando uma bênção sobre a tua vida, agora recebe em nome de Jesus, sem você ver, ela já começou a ser feita no céu para entregar na sua mão. O Senhor já está trabalhando nas alturas, lá nas potestades, nos domínios, entre os arcanjos, anjos, querubins, serafins, dominações, tudo isso está sendo mexido para abençoar a tua vida. Basta crer, sem necessidade de ver. É só crer, eu tenho absoluta certeza, a bênção já está sendo realizada, a bênção já está sendo trabalhada, o Senhor já está trabalhando todo o universo para me abençoar, para te abençoar, e enquanto a bênção não chega, a gente glorifica, a gente agradece, a gente dá glória a Deus, a gente canta, a gente pula, a gente bate palma, e a gente diz, glória a Deus, a bênção está chegando. É isso. E Tomé perdeu tempo. Tomé ficou 8 dias lá, chorando, porque as coisas não aconteciam, chorando porque ele não via Jesus Cristo. E isso foi um peso muito forte para Tomé, porque ele não acreditava. E Deus está falando isso comigo, está falando com você. Abre teus olhos espirituais, comece a entender que Deus, para fazer a obra na tua vida, Ele vai usar o tempo que for, o tempo que precisar. Ele vai realizar. Você não pode tirar a tua fé. Tem que orar todo dia. Hoje eu falava com a minha filha e falava, tem que orar todo dia. Eu oro há anos, eu oro por algumas coisas todos os dias e eu não vou parar de orar. Eu vou sempre estar orando, porque eu creio que a bênção está vindo. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 15 anos, 30 anos, 100 anos. Mas que ela vem, ela vem. E acabou, e ela vem. E era isso que Jesus quis ensinar para Tomé. Agora vamos lá. Isso aqui é o que a gente vê na Bíblia, e eu vou ter mais um ponto na Bíblia, na parte final, que eu vou trazer de novo. Mas agora eu tenho que abrir um parênteses e trazer para vocês coisas que a gente lê nos livros de historiadores que contam, como é o caso aqui, o livro A Era dos Mártires. A Era dos Mártires é da editora Vida Nova. Ela foi escrita por Justo Gonzalez, que é uma história ilustrada do cristianismo, e conta a história de vários mártires, dentre eles a história de Tomé. Tem uma coisa particular bem interessante que é contada sobre Tomé, isso é muito legal, que ele foi para a Índia. Você sabe que os apóstolos, cada um foi para um lado, né? Eles foram levar o evangelho a todas as nações. Eles ficaram por um tempo em Jerusalém, depois eles começaram a ir para Samaria, Judéia, Samaria, e depois foi até os confins da terra. Um foi para a Rússia, outros chegaram até a Bretanha, até a Inglaterra, hoje é a Inglaterra, foram para a Espanha, foram para a África, foram para Egito, para a Ásia, e ele foi para a Índia. Tomé foi para a Índia. E lá tinha um monarca. Esse monarca ele se chama Gondophares. Gondophares
estava precisando construir um palácio. E como ele queria construir um grande palácio, ele mandou um embaixador para a Síria, porque lá tinham bons arquitetos. E diz, segundo esse historiador, que Tomé se ofereceu para ir fazer esse palácio. E ele começou, e foi lá, e aí ele começou a receber dinheiro desse rei, desse monarca, que lhe dava esse dinheiro para construir um palácio. E sabe o que Tomé fazia? Dava esse dinheiro para órfãos, viúvas, necessitados, pobres da região. E foi fazendo isso durante algum tempo, até que o monarca percebeu que o dinheiro dele estava sendo desviado. Na opinião do monarca, esse cara está me roubando. Mandou prender, Tomé foi preso. Bem, nesse período da prisão, diz aqui que o rei Gondofares, ele perdeu o seu irmão Gade. Gade morreu, seu irmão. Mas alguns dias depois ele ressuscitou. Ele veio a ressuscitar. E quando ressuscitou, chegou para Gondofares, para o rei, e disse: paz, eu tive uma visão enquanto eu estava lá, eu peguei e eu vi um grande palácio sendo construído pelo Tomé. E era o seu palácio, um palácio maravilhoso lá, nesse reino que eu fui lá, que eu fui tomado e que eu vi. E depois que aconteceu isso, né, ele narrou que viu um palácio celestial que estava sendo construído por Tomé. E aí, esse grande monarca entendeu que aquilo que ele estava doando para as pessoas estava fazendo ele construir um grande palácio, mas não aqui na terra, mas lá nos céus. Diz esse historiador que eles se converteram e foram batizados. Então essa aqui é uma das histórias de Tomé. E que depois ele foi ser missionário em várias regiões da Índia. Ele deixou ali um discípulo dele que continuava, né, seguindo os seus passos, que era Xantipo. Xantipo continuou pregando ali na região central da Índia, e o Tomé foi pregar nas outras regiões da Índia, onde tempos depois, indo contra os costumes da época, alguns hindus o mataram, segundo a história, com lanças perfurando ele, porque ele estava vindo contra algumas regras, algumas religiões que se tinham no lugar, aonde não se podia mais adorar outros deuses, e ia contra o que eles estavam crendo ali, e acabaram matando Tomé. Mas ele fez o grande trabalho dele na Índia, de levar a pregação e levar o evangelho até essas regiões. E a parte que eu queria terminar aqui com a parte que é bíblica, que está lá em João 14, diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu não teria dito, vou preparar um lugar. E se eu for preparar-lhe, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Isso aqui Jesus estava falando, momento finalzinho antes dele ser crucificado, ele dizendo que vocês já conhecem o caminho, e aí Tomé faz a brilhante pergunta, que essa resposta vocês vão aplaudir, aplaudir. Tomé faz a seguinte pergunta: não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa grande resposta de Jesus veio por causa da pergunta de Tomé. Olha, sempre atrás de alguma pergunta, algum problema ou alguma dúvida, a pessoa que está na direção de Deus sempre tem algo lindo para deixar como exemplo, para deixar como lição, para deixar como orientação. Tomé, quando Jesus falou que iria para um lugar e que vocês conhecem o caminho, e aí Tomé falou: mas que caminho é esse? Jesus fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele estava respondendo ali para Tomé, aquele Tomé que tem dificuldade de ver as coisas espirituais. Jesus ensinou para ele, e eu creio que depois
Tomé sempre ficava se lembrando dessa resposta. Porque essa resposta foi dada para Tomé. Essa resposta foi dada para Tomé. É um versículo que a gente mais conhece na Bíblia, todo mundo fala, mas foi resposta para Tomé. Olha que importância. É bom fazer perguntas mesmo, é bom às vezes tem gente que não tem a fé completa, tem gente que ainda está em fase de crescimento. Se você tem dúvida, vai lá e pergunta. Se você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, vai lá e pergunta para alguém. Mas não leve esse problema para a tua cabeça, compartilha com alguém, ora com alguém, conversa com o teu pastor, conversa com a tua pastora, conversa com algum presbítero, diácono, algum professor de escola dominical, um irmão, uma irmã em Cristo, mas não fica com esse peso dentro de você, porque Tomé não estava entendendo que caminho era esse. Que caminho é esse que Jesus quer? Que caminho que eu tenho que ir? Eu não sei que caminho é esse. E Jesus fala, eu sou o caminho. Às vezes a resposta é tão simples e às vezes a gente não sabe. Então se você está em luta, se você está em dificuldade, compartilha com alguém. Peça ajuda para alguém. Agora cresça, se desenvolva. Que nem Tomé. Porque tem gente que vira Tomé o resto da vida com o primeiro Tomé, né? Não desenvolve. Porque o Tomé que se desenvolveu, quando foi construir um palácio, ele construiu um palácio nos céus. Aí ele começou a ter fé. Vocês viram como ele cresceu? No começo ele não entendia o caminho. No começo ele tinha que tocar em Jesus. No final da sua vida, ele começou a construir palácio que não se via. Por quê? Porque ele cresceu, ele se desenvolveu. Tem gente que não, se estaciona. Tem gente que não tem fé, continua não tendo fé, continua tendo sempre o mesmo problema, continua não desenvolvendo. Você vai perguntar, está sempre com o mesmo problema. Sempre, 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 sempre. Então o que Deus fala? Peraí, não está crescendo, não está se desenvolvendo, não tá, precisa desenvolver, precisa crescer. Tem gente que fica infantil a vida toda e não cresce. E Deus está fazendo, olha, Tomé era essa pessoa. Não sabia qual era o caminho, tinha que tocar Jesus, duvidava de tudo e no final estava fazendo as coisas pela fé. No final estava entregando a própria vida pela fé. Houve crescimento no povo de Deus, na seara de Deus, no plantio de Deus, na igreja de Deus, no povo de Deus. Tem que haver crescimento, tem que haver desenvolvimento, tem que haver melhorias. Não pode ter regressão. Não pode, como Paulo falou, tem gente que abandona a fé, tem gente que não cresce, não se desenvolve, fica no leite o resto da vida. Você já pensou se o seu filho e a sua filha vivesse toda a vida tomando leite? E o crescimento, e as obras, e os resultados, e o que fazer de melhor? Vamos fazer as coisas, vamos orar pelas pessoas, vamos abençoar as pessoas, vamos ler a palavra de Deus, vamos ouvir um louvor, vamos cantar um louvor, mas vamos nos desenvolver pela fé. É isso e é para isso que há mais de 14 anos, 13 anos, eu tenho vindo aqui trazer a mensagem do Senhor na rede, aqui na internet, para que as pessoas cresçam, para que as pessoas se desenvolvam. Não estou aqui para ter seguidores. Vocês têm que ser seguidores de Cristo, e não do Mauro. Vocês têm que ser seguidores do Senhor Jesus Cristo. Não estou aqui para ter like, para ter compartilhamento, compartilhe, curta, né, um monte de coisa aí. Não é para isso que eu estou aqui. Saiba disso. Diante do Espírito Santo de Deus, ele sabe muito bem disso. Eu estou aqui para mostrar para você que está ouvindo, que se a palavra chegou para você, que você cresça, se desenvolva, seja cada vez mais forte na fé, firme nos teus propósitos, creia no Senhor Jesus Cristo, creia pela fé que as coisas vão acontecer na tua vida, creia que o milagre já começou a acontecer, não abaixa a cabeça, não baixa a guarda, não deixa cair teu semblante, não use palavras negativas, mas use palavras pela fé, use palavras para cima, use palavras que te levantem e mostre que está crescendo, mostre que está se desenvolvendo. Mostre que está saindo do comum e que está sendo um cristão que está crescendo cada vez mais. Como Jesus falou lá, né? Como ele disse aqui, ó. Ele disse, não mais sejas incrédulo, mas crente. Não tenha dúvida, mas tenha fé. Não ande mais como uma criança, mas como um homem em Cristo, uma mulher em Cristo,
maturidade cristã. Cresça, se desenvolva, dê frutos, pregue, fale do Evangelho, ensine, ore, mostre que você é um servo de Deus e que você dá frutos. E que esse fruto permaneça para a glória de Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, está aí a Tua palavra, está entregue a Tua palavra. Faz a Tua obra acontecer no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Fala aos seus corações, fala a sua alma, fala a sua mente, fala ao seu coração, sim, Senhor, fala através da sua boca. Deus, abençoa esse meu irmão, abençoa essa minha irmã, que o Teu Espírito Santo os renove, os fortaleça e os faça ser vencedores, que creem mesmo sem ver, e que crescem e se desenvolvem segundo a Tua palavra. Pois eu creio e eu oro no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo repouse sobre a sua vida, sobre a vida da sua família e sobre todos os seus, não somente hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém.